Esse mini documentário é um convite para entrar com respeito e coração aberto nos rituais de uma gira de Zé Pilintra e a linha de malandros. Aqui, cada gesto, cada canto e cada movimento carrega uma energia que vai muito além do que a câmera consegue captar. Quem nos guia nessa imersão é Rodrigo Queiroz, a partir de imagens registradas em uma gira de malandros na aldeia Iansã Ogum de Ronda. Nesse filme, acompanhamos cada etapa da gira, do preparo do terreiro ao encerramento, para mostrar espiritualidade, o cuidado e o respeito que conduzem cada momento. Seja bem-vindo, a gira vai começar. Muito bem, estamos aqui iniciando a colaboração para o documentário sobre uma gira de Zé Pilintra, em especial detalhes sobre o terreiro, né? Sou Rodrigo Queiroz, sacerdote de Umbanda, presidente do Instituto Cultural Aruanda há 21 anos e diretor da Umbanda EAD Ubuntu. Vamos lá, preparação do terreiro. O espaço de um terreiro, né, o ambiente sagrado do terreiro, ele é organizado sempre por uma equipe que está ali escalada para essa finalidade, onde tem a organização, a limpeza higiênica, né, natural da sujeira. E junto disso também é feito o preparo energético. Isso não é uma regra absoluta de como deve ser feito em cada lugar, mas normalmente é aplicado um fluido feito de ervas, né, e álcool cereal no chão, defumação. Alguns podem passar pano com anil, né, e que faz parte dessa preparação do solo sagrado, do espaço, né? A decoração com flores, oferendas previamente já depositadas ali no espaço sagrado. E esse processo visa tanto limpar energeticamente, criar um ambiente propiciatório dos bons fluidos, as boas vibrações, né, para acolher as pessoas que vão chegar ali finalmente para o momento da gira. E tudo isso é feito como preceito também. O que isso quer dizer? Todo o processo é feito com muita concentração, com muita reverência, colocando ali muita fé, muita seriedade. Cada gesto ali é também um ato sagrado. Cada item que se limpa é uma oferenda que se faz ao sagrado. Essa é uma forma de interação e conectividade, né? O ato de bater a cabeça e saudar as forças sagradas do altar, que se chama Congá, com algumas variações fonéticas, né, dependendo da região do país, né? O ato de bater cabeça, ele tem uma questão técnica, né, que é colocar o seu ori e o seu chakra coronário em contato com a irradiação que vem do Congá de forma horizontal para a sua cabeça. Essa é uma explicação técnica, né? Já no sentido ritualístico, litúrgico, é uma proposta, né, de manifestar reverência, devoção e reconhecer a sua ancestralidade, a gratidão aos antepassados, aqueles que vieram antes
e fez de você o legado deles aqui. Não é um ato de submissão como se pretende às vezes preconizar, mas sim de respeito, reverência e reconhecimento, né? Bom, a saudação das entidades no Congá, antes de tudo, é porque tudo gira em torno, né, do culto, do convívio e da devoção às entidades, ou almas, né? São espíritos de parentes, de antepassados, de ancestrais que estão ali interagindo com aquela comunidade naquele contexto que é o terreiro. A defumação, que é aquele momento em que se pega a brasa em algum receptáculo e deposita uma combinação de folhas, resinas, cascas, né? Tudo isso é entendido numa ciência de terreiro. Cada folha, cada semente, cada resina, cada casca, cada raiz tem uma propriedade espiritual, uma energia específica que gera um impacto próprio no campo vibratório, energético do espaço e do campo, do corpo energético dos sujeitos, das pessoas. Há exigência de um conhecimento sobre isso, porque a combinação de elementos que vão estar ali, que tipo de resina, quais ervas combinadas, quais cascas, etc., vão estar todas juntas com o objetivo de desencadear uma ação no ambiente e propiciar um campo próprio para execução daquela sessão, daquela reunião. Então você vai ter, por exemplo, a defumação de descarrego, né, de limpeza, vai ter a defumação de harmonização, a defumação de atração, ou seja, atração nesse sentido de quero atrair as forças da natureza, as forças espirituais X, Y, Z com a finalidade tal. Então, a defumação já é um ato para que se crie um ambiente, através das forças da natureza aqui vegetais, desencadeada pela queima dos elementos, pelo poder do ar, né, que é a fumaça. A fumaça é a combinação do elemento terra, né, ou seja, os vegetais, com fogo, né, na brasa, que se transmuta em fumaça e desencadeia a sua ação. Então, esse é o grande ponto da defumação. Já quando você verifica, né, dentro do espaço de terreiro, a gente é impactado por uma sonoridade, né? Que vem lá de alguém, em algum canto, tocando o tambor, os tambores, um grupo de pessoas que cantam, que dançam, que exaltam as forças da natureza. Essas forças da natureza que a gente coloca aqui como energias, como orixás e as evocações das entidades. O ponto... Esses cânticos nós chamamos de forma geral de ponto cantado. E o ponto cantado tem ritmo próprio para cada finalidade. Então existem ritmos famosos como o que a gente vai ver na música brasileira, né, depois popular brasileira, como o Ijexá, o Barravento, o Congo, o Cabula, o samba de caboclo. Esses ritmos, eles estão associados a diversas formas e forças espirituais.
E no ponto, pela letra daquela cantiga, você entende o que ela pretende, o que está desencadeando. Então, é uma reza, ao mesmo tempo que é uma determinação. Então, o ponto cantado, ele tem a finalidade de evocar, de estabilizar uma energia, que a gente chama de firmar, de retirar determinada energia, de trazer uma determinada força, tirar determinada força, dar uma ação específica para uma força, né? Então, um ponto que desencadeia uma ação vibratória junto com o tambor e a mudança vibratória do ambiente para abrandar a energia, para tirar uma demanda, um feitiço, alguma coisa assim, né? Então, todos eles têm uma lógica muito peculiar e que é conduzido pelo maestro do terreiro, que é denominado como ogã, ou curimbeiro, ou atabaqueiro, que é a pessoa que tem o cargo, assume um posto, uma responsabilidade a nível sacerdotal de sustentar e conduzir vibratoriamente e com sucesso aquela sessão, aquela gira, aquela reunião, né? A depender da influência, né, do terreiro, se ele é mais espírita ou católico, vamos ver o ato de iniciar a sessão com rezas específicas, né? A reza de abertura significa a solicitação de bênção e permissão para a realização daquela reunião, pedidos de bênçãos específicas. De determinações específicas, é mais um ato ritualístico dentro de um processo. E normalmente começou ali com a defumação e etc. Só que não é uma regra, né? Em se tratando de Umbanda, você vai ver terreiros que estão mais afastados dessa influência catolicista e espírita, e que não necessariamente para um momento para a reza, porque, como falado anteriormente do ponto cantado, já é a reza. Então o ritual ele pode totalmente ser iniciado por cantigas e ser conduzido o tempo todo dessa forma, sem uma pausa para a oração verbal falada ali, né, como é o clássico católico ou espírita, né? E aqui falando especialmente do que está sendo destacado, né, nesse documentário, a incorporação de Zé Pilintra e demais malandros, né? A Umbanda, então, ao entender que a Umbanda ela se organiza hoje como uma religião que propõe um modo de vida e uma visão de mundo, que faz o seu ambiente de encontro coletivo, que a gente chama aí então dessas giras, o lugar para evocar, trazer ao nosso convívio as almas que vão interagir com as pessoas. A Umbanda é um ambiente de acolhimento e conexão com a espiritualidade própria do Brasil, que inicia com foco nos africanos e indígenas e foi tomando adaptabilidade pelas próprias miscigenações
do país e também a mudança dos tempos. Quando a gente fala de Zé Pilintra, tem dois aspectos aqui, simplesmente para destacar rápido, que se trata de uma entidade muito popular, de origem nortista, né, lá de Pernambuco. Era um sujeito, um rezador, benzedor, curador do catimbó, o mestre Zé Pilintra, um homem simples que não está nessa figura do terno e gravata branco, etc., essa coisa do homem da gafieira, da boemia, da malandragem carioca do Rio de Janeiro, né? Não é isso, é só um homem simples, né, da camisa de algodão, né, do chapéu de palha, do cachimbo, da reza, né, no norte do Brasil. Então, ele é um mestre de Jurema, um juremeiro que poderíamos dizer, que mais tarde, né, depois de décadas ou séculos, ele aparece nas macumbas cariocas, né, que já seriam aquelas sessões de pessoas ali na periferia carioca, e começa a aparecer esse sujeito já como um malandro, um sujeito do cotidiano, da rua, né, do morro, das festas. E em algum momento esse sujeito já diferenciado, ele vai se identificar como Zé Pilintra, né, e vai ser aderido a essa figura então aqui de terno, chapéu Panamá e etc., né? Então essa construção ela exige um entendimento histórico, processos, né, dessa espiritualidade que se mobilizou tanto no Brasil. E ele imprime já então essa figura do Zé Pilintra enquanto malandro bem a nível de Bezerra da Silva, né, e não de marginal criminoso, não é isso, né? O bom malandro, aquele que sabe ter a malemolência, o gingado, né? A adaptabilidade às questões da vida, da sociedade, daquela parte da sociedade que está no plano de abandono social, do abandono político, social, né? E que então manifesta muito, e quando a gente fala deles presentes dentro do terreiro, a gente está falando ali de uma figura genuína, periférica, à margem da sociedade, né? Que luta para a sua sobrevivência, que tem uma criatividade absurda para lidar com recursos escassos, que encontra alegria em pequenas distrações do cotidiano. Então é uma presença dentro dos terreiros desse Brasil afora que traz um alento, uma conexão com esse Brasil periférico. Então vale aí esse entendimento que acolhe as pessoas em seus enfrentamentos, né, de vícios diversos, da dificuldade, e que por conta disso vai perdendo a sua humanidade, vai perdendo o reconhecimento social, o cuidado e o carinho, né, familiar e coisas desse tipo, né? Então, eu entendo muito que cabe aqui esse entendimento. Esse momento que a gente vê no terreiro, que é o atendimento, né, que tem como propósito o passe, a conversa, a magia, né? Vamos pensar esses três pilares objetivamente. O passe energético é esse momento de acolhimento que a entidade ali incorporada, ela realiza uma benzedura, né,
um benzimento, ela reza, ela gesticula, ela determina, ela faz essa harmonização espiritual do sujeito. Então, esse momento de atendimento que tem os passes, o benzimento, o passe e o benzimento, trabalho de cura, de equilíbrio, é tudo a mesma coisa. E o grande ponto ali é o aconselhamento, né? O momento de acolhimento, né? De escuta ativa, terapêutica, onde a palavra dessa entidade ajuda a pessoa a se ajustar, de repente naquilo que ela traz, que seja um lamento, um enfrentamento pessoal, uma dificuldade, onde encontra essa conexão e esse sentimento de pertencimento ali. Uma coisa que a gente observa, né, no momento ali da gira, ou portanto das sessões, as entidades, ela traça símbolos, né, no chão, com um objeto que é um giz, um bojudo, né, que é a pemba. A pemba, essa palavra vem de impemba, que significa o mundo espiritual, numa palavra do tronco etnolinguístico banto, principalmente da cultura bakongo, que fala sobre o mundo dos espíritos, o mundo das almas, o mundo espiritual, e ele é simbolizado, esse mundo espiritual, como a cor branca. E a cor branca, ela é ali, portanto, essa grande representação. Por isso que a pemba é branca, por isso que quando vai ter a sessão evocatória de espíritos, de almas, se veste o branco. O velório nessa cultura, as pessoas vestem-se de branco porque estão se conectando intencionalmente com o mundo espiritual. E ali a gente tem esse elemento que ele passa por todo um ritual próprio, mas que quando a entidade risca, ou uma pessoa preparada para isso, ela abre o acesso, o canal com o mundo espiritual, né? E aí isso também é compreendido como magia riscada. Então, esses pontos riscados, ele vai ter finalidades de movimentar energias para finalidades diversas, como quebra de magia negativa, descarrego, harmonização, curas específicas, ou trazer forças da natureza próprias, ou invocar entidades, a partir desse que se forma ali, que é um portal entre o mundo físico e espiritual, sabe? Assim, a gente entende que tudo é energia, e a qualidade da nossa energia, né, o fluido, né, são termos para a mesma coisa praticamente, traz uma qualidade. Então, a depender do seu estado emocional, você coloca essa qualidade de uma forma mais saudável ou menos saudável a ponto de ser tóxico. Os ambientes também impregnam o nosso campo energético com fluidos e energias saudáveis ou tóxicas. Ok? Então é isso. E as pessoas com que a gente interage também transmitem isso como vírus, né? Então, a depender do que se produz ali, é o jeito que te impacta. E quando você está ali dentro de um contexto de terreiro, você tem a oportunidade de passar por um processo desses de limpeza, de descarrego, coisa dessa natureza. E o trabalho, né, espiritual dentro de o trabalho é o nome que se dá para as ações que estão ali sendo desencadeadas dentro de uma sessão de terreiro, de umbanda. Então, é feito tudo isso e aí, então, há um momento em que as entidades começam a retornar para o seu mundo, né, espiritual. E isso é feito através de comandos que a gente observa mesmo da Corimba, né, que fala que as entidades vão subir e começa
os cânticos próprios de retirada delas, onde elas se despedem das pessoas com abraço, com trocas ali de carinho, e então é o momento em que elas vão desincorporando e vão trazendo de volta os seus cavalos, né? O termo que se usa para os parceiros ou médiums, e tudo volta a como antes, né? Todo mundo no seu lugar, então a liderança ali, se faz oração, encerra com uma oração, ou somente com cânticos, e a gira está fechada. Muito obrigado.